Olá! Em ano de eleição e em meio a tantas notícias envolvendo o Supremo Tribunal Federal, hoje, nos dois banquinhos, iremos conversar com Ana Cristina Paes, chefe da Memória Institucional do STF. E vamos ver um outro lado da instituição. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. O que é a Memória Institucional do STF? A Seção de Memória Institucional do STF foi criada em 1978 com a primeira denominação de museu. Hoje em dia, ela é responsável pelo gerenciamento dos bens histórico-culturais da Corte. O que vocês conservam aqui no museu, na Memória Institucional? Nós coletamos todos os itens que dizem respeito à história e à memória, tanto do tribunal quanto dos ministros. Então, nós temos objetos museológicos, fotos históricas, documentos históricos, todos esses elementos que possam contribuir para a história do judiciário brasileiro. Como é que é a relação dos ministros com a Memória Institucional aqui, do STF? Como parte das competências é cuidar da história, a gente cuida também da história de vida dos ministros, do ingresso deles aqui na Corte e do desenvolvimento de suas atividades. Então, assim, nós temos objetos pessoais, fotos relacionadas aos ministros, todo esse acervo que possa contar a história deles e refletindo na história do STF. Qual é o seu papel como chefe da Memória Institucional? O meu papel como chefe de memória institucional é observar e coletar essas peças para engrandecer a história. Então, assim, a gente faz atividades desde o recebimento das peças, acondicionamento, tratamento, registros fotográficos e relacionamento delas com a história. Como são organizadas as exposições aqui no museu? Isso mesmo. As peças são usadas nas exposições tanto temáticas quanto esporádicas, mostrando alguns temas específicos. Nós temos, por exemplo, uma exposição que fala sobre acervo numismático. Então, são condecorações que os ministros receberam e que contam a história do tribunal. Como funciona a visitação aqui no espaço? Hoje em dia, a visitação ela é organizada pela assessoria de cerimonial. Ela é um tour pelo tribunal que visita os ambientes de exposição. Então, nós temos mobiliário histórico, temos o plenário, o salão nobre. Então, basta agendar, entrar no portal do STF, agendar pelo portal Visitação e escolher o dia melhor adequado. Você falou sobre a restauração das peças, né? Como é que são feitas essas restaurações? Como é que essas peças são guardadas? Isso mesmo, uma das competências da seção é gerenciar o acervo e uma das atividades é indicar a restauração. Então, nós avaliamos as peças, fazemos uma ficha diagnóstico e contratamos por processo algum profissional habilitado para fazer essa restauração. Então, a gente não faz a restauração propriamente dita, a gente faz indicação de restauração, escolha dos processos e indicação de profissionais. Muito obrigada. De nada.